E tudo que ele fala, esse personagem, tudo que ele fala que ele quer fazer, ele quer não dar importância. Ele não quer. Ele diz assim, não, eu não vou dar importância. Por que eu preciso da aprovação deles? Eu vou fazer outras coisas. Quanto mais ele fala pra ele mesmo que ele não dá importância, ele vai dar mais importância. O livro, eu acho que ele tem meio que duas partes. Eu preciso fazer um parênteses aqui. O que eu tô falando de análise aqui é uma análise de uma leitora comum, tá? Eu não estudo letras, então tudo isso aqui são impressões de uma leitora comum que eu fiz. Eu acho que o livro, ele tá com duas partes. Na primeira parte, o protagonista que conta, ele tá meio que fundamentando uma teoria aí psicológica e filosófica do que um homem deveria ser, ou por que um homem não chega onde ele quer chegar, falando sobre temas como a vingança. Aliás, ele fala do tema da vingança de um jeito que dialoga muito com o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, porque ele fala da questão da vingança e da justiça divina. E parece até que ele estava falando do Conde de Monte Cristo, mas acho que não, né? Porque no texto, assim, eu não identifiquei nada assim. Mas ele fala como que a vingança vai tomando muito mais algo egoísta, de achar que você tá no direito de fazer o outro passar pelo mal que o outro te fez passar. Ele começa a ficar dando esses toques assim filosóficos, quando depois da segunda parte ele vai entrar no subsolo, nas suas memórias. Essas memórias, esse subsolo é onde está a mente humana, o seu autoconhecimento em algo que às vezes você não admite nem para você mesmo. Então ele vai voltar no tempo para falar dele com relação a um grupo de amigos e como que ele se importava em ser algo para esses amigos, como que esses amigos envergonhavam ele. E depois de uma situação assim de reencontro desses amigos, em que ele queria ser aceito por esses amigos, depois de um tempo ele queria mostrar que ele conquistou coisas, mas os amigos na verdade não se importavam com ele tanto assim. Ele acaba conhecendo uma prostituta e discutindo algumas coisas com ela também. E acho que até aqui eu posso contar. Depois daqui eu vou deixar para uma parte mais para frente do vídeo. O narrador de Memória do Subsolo é um narrador que tem uma certa vaidade para apresentar contrapontos do mundo e de si mesmo, e ao mesmo tempo ele se trai nessa primeira parte do livro, admitindo que ele não tá com essa bola toda assim. Então tem uma parte aqui que eu gosto muito, quando ele tá criticando o egoísmo e o narcisismo, né? Ele fala assim, ó: dizei-me, de que pode falar um homem decente com todo o máximo de prazer? Resposta: de si mesmo. Então também vou falar de mim. Assim como ele dá a pitada para criticar, ele também admite que ele às vezes é daquele jeito. Na minha edição, que é da editora 34, na página 21, tem uma parte que eu gostei, que ele fala assim, ó: pois, em primeiro lugar, tenho culpa de ser mais inteligente que todos à minha volta. Considerei-me continuamente mais inteligente que todos à minha volta, e às vezes acreditam, tinha até vergonha disso. E aí, quando a gente chega na narrativa que ele vai contar, na segunda parte, é aí que essa primeira parte começa a fazer até mais sentido. Então ele tá se justificando o tempo todo e se falando assim que também uma parte da mente dele com a vaidade, dizendo que ele era diferente dos outros, ele foi ofendido, ele queria fazer coisas, tinha o desejo de fazer coisas, de ser de um jeito, mas na prática ele não foi. E aí eu já vejo assim muito semelhança desse narrador, não só nessa primeira parte, mas na outra também. Esse narrador ele tem uma semelhança muito boa com o Duplo, né? O protagonista, o Goliatkin, que é o protagonista do Duplo, que é outro livro aqui do Dostoiévski. Só que assim, eu não sei, eu acho que o Duplo ele escreveu antes desse aqui.
coisa que eu acho mais bacana dos livros do Dostoiévski que eu já li até agora, e eu quero ler muito mais Dostoiévski, é que eu percebi isso fazendo o roteiro desse vídeo, né? Escrevendo o que eu ia falar nesse vídeo. É que os personagens do Dostoiévski, quando tem a crise existencial deles, o Dostoiévski, ele conta de um jeito, acho que como ele quer muito, ele entende da psique humana, ele entende da mente humana, sem ter existido ainda Freud para ensinar isso para ele. Imagina quem é esse homem, né? Então ele já entendia isso, ele já conseguia assimilar essas coisas, de como funciona a autossabotagem, os nossos desejos, e ele pega todas essas crises existenciais que, por exemplo, nos romances contemporâneos, e quando eu leio os romances contemporâneos, foi inevitável eu fazer algumas comparações, assim, não que eu acho que exista comparação, mas assim, as crises existenciais dos protagonistas das obras contemporâneas, eles estão sempre presos àquela coisa de se afundar na lama por meio do sexo, drogas e rock and roll, por meio da autodestruição, mas uma autodestruição que está muito mais próxima a sensações carnais. Enquanto que o Dostoiévski, por mais que ele até dê uma pitada aqui e ali de que os personagens deles vão também beber, vão também se acabar em algum momento, né, com essa crise, com essa, às vezes até uma depressão profunda de que não desejam mais assim viver, tudo é construído na cabeça com uma coisa menos egoísta, com uma coisa em que eles também têm uma percepção da sociedade em volta. Eles refletem também sobre o contexto social. Então, o Dostoiévski, ele tá colocando o contexto social, ainda que esse personagem esteja voltado para ele mesmo. E eu acho que isso, para mim, pro meu gosto, é até mais interessante do que o amadurecimento ou a descoberta de si mesmo pela loucura, pela coisa assim, estilo Cazuza, de se acabar porque eu sou sensível demais e o mundo não me entende, então eu que vou sofrer, eu que vou pro bar me acabar, eu que vou transar com todo mundo e me acabar aqui, e drogas e tal. Então o Dostoiévski, talvez aí a gente tem que considerar o momento histórico, né? Precisaria estudar até isso, que não é o meu caso, eu não estudo, mas assim, em termos de literatura e de escrita, e eu acho isso mais inspirador pra gente ler de uma crise existencial do que as crises em que o texto fica ali o tempo todo, naquela coisa destrutiva o tempo todo, né? E meio rodando em círculos. Enquanto que aqui o rodar em círculos é um rodar em círculos mais filosófico, eu acho. E aí deixa eu falar agora, assim, do que ele vai contar do subsolo, né? Ele fala aqui, inclusive, nas memórias desse subsolo, tem coisas assim, ó, tem coisas que a gente confia para contar para os amigos somente. Tem coisa que a gente nem quer contar para os amigos, mas a gente pensa sozinho. E tem coisas que a gente nem assume para nós mesmos, que estão lá na nossa memória, que a gente nem quer pensar. E aí ele começa a trabalhar a coisa da culpa, e aí eu lembrei do Crime e Castigo, que tem muito essa coisa da culpa, como que os personagens do Dostoiévski eles dialogam realmente entre eles na percepção que eles têm de negar a sensação de nem querer nem visitar uma coisa que foi feita e que foi feito errado e que não se pode mais voltar atrás para corrigir. Não tem nem mais como reparar o erro feito. E aí quando o personagem vai contar a história dele, é interessante a gente perceber, ele tá com os amigos, ele sempre foi muito o bullying, né, o famoso bullying. Aqui, ó, quem pensa que é coisa nova dos anos 2000, do século 21, bullying não, aqui
Já existia o bullying e ele, como que esse cara, ele queria ser amado. Todos nós queremos ser amados. Todos nós, a gente quer validação. A gente pode não querer a validação de um grupo de pessoas, mas de alguém, com certeza, a gente vai querer a validação. E esses amigos ignoravam ele, faziam brincadeiras com ele. E assim, ao invés, que pelo menos foi o meu desejo quando eu ia lendo aqui, né? Mas eu sabia que o Dostoiévski não ia fazer isso. Ao invés do que a gente espera desses personagens que são injustiçados, assim, irem procurarem pessoas que os valorizem, esse personagem, ele fica ainda com aquilo na cabeça de que ele queria ser valorizado por essas pessoas, de cortar o coração, né? E sempre acho que a gente teve algum momento na nossa vida, na infância, que a gente queria fazer parte de um grupo, que a gente queria que alguém admirasse a gente, algum colega, alguma coisa assim. E tudo que ele fala, esse personagem, tudo que ele fala que ele quer fazer, ele quer não dar importância, ele não quer. Ele diz assim, não, eu não vou dar importância. Por que eu preciso da aprovação deles? Eu vou fazer outras coisas. Quanto mais ele fala pra ele mesmo que ele não dá importância, ele vai dar mais importância. E perceber essa dinâmica da mente dele, eu acho que é o maravilhoso dessa leitura, porque o que ele diz que ele vai fazer, ele nunca faz. E cada vez que ele tenta consertar alguma coisa que ele acha que não fez certo com esses amigos, é pior ainda. Até que ele vai conhecer essa moça que ele vai começar uma conversa com ela. Eu achei bem até atual mesmo, porque ele começa uma conversa de que essa prostituição não daria um pecado para ela, um certo pecado para ela depois da morte, então, e ela não para pensar da morte. Então ele tem essa conversa bem interessante, filosófica até para ela, né? Poxa, como é que você não pensa para onde você vai depois que você morrer? Não, eu não penso. E ele vai começar a falar de desejos dela, desejo de casar, desejo de ter uma vida limpinha, e ela fala dos desejos dela, e a gente vai ver bem assim uma coisa assim, uma reflexão sobre a família Margarina, o desejo de ter um parceiro que se ama e se casar por amor e ter esse amor por toda a vida. Todo isso que é colocado nesse diálogo é bem interessante. E ao final, para não estragar a experiência, assim, a gente vai ter assim o tema da culpa, assim, né, do protagonista. Até que ponto também ele tem valores tão nobres, esse cara, né? Ele tem esses valores. E por que ele não consegue aplicar, ou ele não consegue sustentar aquilo que ele acredita? Se a gente for ver, todos nós, eu me pego muito pensando assim também, de coisas que eu acredito, mas às vezes não dá pra sustentar isso 100% da nossa vida. Tem uma hora que a gente escorrega. Tem que estar vigilante mesmo, porque eu acho que é o nosso instinto, assim, escorregar nas coisas que todos nós temos o nosso limite, né? Nunca eu acho que a gente é aquilo que a gente quer ser de verdade. Acho que a gente nunca é, tá? Então, nossa, isso aqui é incrível, gente. Eu cada vez mais apaixonada pelo Dostoiévski. E bora conversar, deixa aqui nos comentários se você já leu Memória do Subsolo, o que você achou, quais os pontos você mais refletiu dessa história. E é isso, até o próximo vídeo.